Um novo dia se inicia e, junto com ele, uma nova chance de começar da forma certa, antes de qualquer notificação, antes do café, antes de qualquer preocupação. Que tal dar o seu primeiro minuto a Deus? Se essa mensagem já fez sentido, só de ouvir essa primeira frase, já deixa o like aqui, porque o que vem a seguir é palavra, é direção, é impulso sagrado para a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora, enquanto essa pessoa dá o play nesse vídeo, enquanto ela escuta essas palavras, eu oro por um derramar do teu Espírito sobre ela, que enquanto ela ouve, o coração dela seja despertado, que o teu toque invada essa casa, esse quarto, esse escritório, seja onde for. Eu oro, Pai, que o Senhor alinhe o céu e a terra nesse instante, que o Senhor quebre toda distração, todo peso, toda ansiedade, tudo que poderia tirar a atenção dessa pessoa. Que a partir de agora, o teu Espírito fale, que o Senhor use cada palavra, cada respiração, cada silêncio, como instrumento de transformação, e que ao final dessa mensagem, ninguém aqui permaneça do mesmo jeito que começou. Que o Senhor seja honrado, desde o primeiro segundo dessa reflexão até o último segundo dessa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tem começado os seus dias? Seja honesto com você mesmo. Qual tem sido a sua primeira palavra? Qual tem sido o seu primeiro pensamento? A sua primeira ação? Para muita gente, a primeira coisa do dia é o despertador tocando e a mão tateando o celular antes mesmo de abrir os olhos. Já está ali, buscando a notificação, o Instagram, o WhatsApp. Outros nem levantam da cama e já começam a pensar nas contas para pagar, nas dívidas, nas preocupações, nas frustrações. Mas sabe o que poucos percebem? Que existe um momento invisível, um intervalo sagrado entre o sono e a vigília, um espaço de segundos, onde o céu inteiro se inclina para ouvir o seu primeiro som. Salmos 5:3 diz: De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, de manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Davi entendia o valor desse instante. Ele não deixava o dia começar por acaso. Ele não começava no piloto automático. Ele acordava com um propósito claro. Senhor, o meu primeiro minuto é teu. E olha só, Jesus reforçou esse princípio lá em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso? É uma convocação divina para a prioridade espiritual. Não é sobre religiosidade, não é sobre decorar palavras bonitas, é sobre entender que, quando você coloca Deus no início, o céu cuida do restante. E aí eu te pergunto, quantos dos seus dias começaram desorganizados? Quantos começos de manhã você já perdeu, no meio de reclamações, atrasos, mau humor? Quantas vezes você abriu os olhos e antes mesmo de levantar, já sentiu aquele peso, aquele cansaço emocional que parece te acompanhar desde o primeiro instante? Talvez, só talvez, isso tudo esteja acontecendo porque você tem começado o dia sem o seu verdadeiro fundamento. Deixa eu te mostrar algo poderoso. Lembra da história da viúva de Sarepta? 1 Reis 17:13-16. Conta que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas o profeta Elias disse: Faze primeiro para mim um bolo pequeno, e depois fazes para ti e para teu filho. Ela obedeceu, e Deus multiplicou. Sabe o que o Espírito Santo quer te dizer hoje? Me dá o teu primeiro minuto, e eu multiplico o teu dia. É isso. É um princípio de honra, de entrega, de fé. Provérbios 3:6 diz:
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você entende o que isso significa? Quer dizer que, quando você entrega o início, Deus alinha o meio e garante o fim. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Se você não decide o que planta na primeira hora do dia, o inimigo vai decidir por você. Ele vai plantar ansiedade, medo, correria, confusão mental. É por isso que tanta gente vive dias em que tudo parece dar errado, porque o dia já começou com a semente errada. Mas hoje, isso pode mudar. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você começa o dia com Deus, é como se você saísse de casa com uma armadura invisível. É como se o céu te entregasse um mapa, uma bússola, uma cobertura espiritual. Lembra o que diz em Salmos 143:8? Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho em que devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Sabe o que isso quer dizer? Que o caminho do dia é revelado logo cedo. A direção vem no primeiro contato. E aqui vai uma chave. Não espere o problema bater na sua porta para só então correr para a oração. Antecipe. Quando você entrega o primeiro minuto, você já está blindando o restante do dia. É como se você dissesse ao inferno: hoje não. Hoje eu comecei com Deus. Hoje eu sou intocável. Hoje eu estou coberto. Hoje o céu já me deu a estratégia. E não é só para dias difíceis, não. É para todos os dias. Até naqueles em que tudo parece tranquilo, a batalha invisível está acontecendo. E o seu primeiro minuto pode ser a diferença entre cair ou permanecer de pé. Agora, deixa eu te perguntar de novo. Como vai ser amanhã? Você vai acordar e deixar a vida te empurrar? Ou vai acordar e entregar o leme nas mãos de Deus? E aqui, antes de encerrar, eu quero te lembrar de uma última coisa poderosa. Salmos 4:8 diz: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O jeito que você começa determina como você termina. Quem começa com oração, termina com descanso. Quem começa com fé, termina com vitória. Quem começa com Deus, termina nos braços dele. E para selar tudo o que falamos, aqui quero orar com você agora, com força, com fé, com autoridade. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos. Depois de cada palavra, de cada reflexão, de cada versículo, chegou o momento de te entregar, não só o primeiro minuto de amanhã, mas cada minuto daqui para frente. Pai, eu oro agora por essa pessoa que me ouve, que todo espírito de desânimo, de procrastinação espiritual, de distração, caia por terra em nome de Jesus. Que amanhã, quando o despertador tocar, o primeiro impulso dela seja dobrar os joelhos, ou se não puder, ao menos fechar os olhos, elevar a voz e dizer: Senhor, eis-me aqui, recebe meu primeiro minuto. Senhor, que as primeiras palavras dessa boca sejam palavras de vida, de louvor, de entrega, de fé. Eu oro para que o céu libere agora força sobrenatural, disposição, coragem. Que as manhãs dessa pessoa nunca mais sejam as mesmas. Que a tua palavra seja o primeiro alimento. Que o teu espírito seja o primeiro a ser ouvido. Que a tua direção seja a primeira voz que ela escute no dia. Pai, eu cancelo agora todo ciclo de dias ruins, todo ciclo de começos ansiosos, todo padrão de pensamentos negativos ao acordar e declaro, como está escrito em Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Que a partir de hoje
essa renovação se manifeste no primeiro minuto de cada novo dia. Nós te agradecemos, te honramos e consagramos cada início de manhã ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tem gente que acha que para Deus ouvir tem que passar 1 hora de joelhos. Tem gente que carrega um peso, uma culpa, uma obrigação, como se Deus só escutasse quem faz longas orações, com palavras difíceis, com discursos teológicos, mas a verdade é outra. Deus nunca pediu um cronômetro, Ele pediu prioridade. O problema não é o tempo, é a ordem. Deus não está atrás da sua performance, Ele está atrás do seu coração. E sabe de uma coisa? Essa ansiedade que você sente, essa sensação de que precisa fazer mais para ser ouvido, isso é o inimigo tentando te convencer que Deus só responde quem faz muito. Mas o céu não funciona por méritos humanos, funciona por princípios espirituais. E um desses princípios mais esquecidos é o da prioridade. Lembra da história da viúva de Sarepta? Lá em 1 Reis 17, 13 e 16, uma mulher pobre, com o filho, com pouca farinha, com quase nada de azeite. A vida dela era uma contagem regressiva para a morte. Ela já tinha aceitado o fim. E aí aparece o profeta Elias e o que ele pede? Faz primeiro um bolo para mim. Primeiro, antes dela comer, antes do filho comer, antes da segurança, antes da lógica. E aí, o que aconteceu depois? Deus multiplicou. O azeite não acabou, a farinha não faltou. Percebe o padrão? O milagre veio depois da prioridade. Ela entregou o pouco que tinha. E Deus entregou o muito que ela precisava. Agora, traduz isso para a sua vida. Deus está te pedindo não o seu dia inteiro, mas o seu começo, o seu primeiro pensamento, a sua primeira palavra, a sua primeira respiração consciente. Antes de tudo, antes das preocupações, antes da agenda, antes da correria, o princípio continua o mesmo. Quando você dá a Deus a primeira porção, Ele se responsabiliza por abençoar o restante. É por isso que Provérbios 3:6 é tão direto. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que Deus quer? Reconhecimento, prioridade, alinhamento. Ele não precisa de 1 hora de joelhos. Ele precisa de um coração inclinado logo no primeiro minuto. É nesse instante, naquele exato momento, entre abrir os olhos e pisar no chão, que o mundo espiritual se movimenta. Sabe o que acontece quando você começa o dia assim? Paz, clareza, direção. Mesmo que o dia seja difícil, você sai de casa sabendo que o general está no comando. Você pode até enfrentar gigantes, mas sabe que não está lutando. E sozinho. E sabe de uma coisa? A falta de direção que você sente ao longo do dia, muitas vezes, é fruto de manhãs mal entregues, de manhãs apressadas, de começos no automático, de uma alma que já acorda atropelada pelas notificações do celular. E aqui vai uma pergunta dura, mas que pode te curar. Quantos dos seus dias têm começado com Deus? Se você for honesto, talvez a resposta doa, mas é uma dor que liberta, porque a partir de hoje você pode decidir mudar esse padrão. Não precisa ser uma oração longa, pode ser um sussurro, um bom dia, Espírito Santo, um Senhor, me guia hoje, um Jesus, eu te entrego esse dia. Simples, profundo, verdadeiro, porque o céu não se move por quantidade de palavras, mas por qualidade de entrega. E sabe o que mais? Deus vê a intenção antes de ouvir a frase. Antes da sua boca falar, o coração já disse tudo. Lembra o que Jesus disse em Mateus 6:6? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Percebe? Ele te vê antes de ouvir. Ele lê sua intenção, antes de escutar sua voz. Então,
Esquece o protocolo, esquece o formato, esquece o peso da obrigação. Deus só quer ser o primeiro, e aí, quando Ele for o primeiro, tudo mais se alinha. As decisões ficam mais claras, a mente fica mais leve, o espírito fica mais fortalecido, porque quem começa com Deus carrega o céu no bolso o resto do dia. E tem mais, o primeiro minuto é só o começo. Quando você entrega o início, é como se o céu ficasse de prontidão, pronto para intervir em cada detalhe. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, essa guarda celestial sobre a mente, ela começa no primeiro contato do dia com o céu. Então, amanhã, quando você abrir os olhos, antes do Instagram, antes do WhatsApp, antes dos boletos, que a sua primeira frase seja: Senhor, eu te reconheço, me guia, me fortalece. Esse dia é teu e eu te garanto, Deus vai ouvir, o céu vai responder e o seu dia nunca mais será o mesmo. Agora, respira fundo e vem comigo. Sabe aquela sensação de acordar já cansado, de abrir os olhos e já sentir o peso da preocupação? De antes, mesmo de levantar da cama, já estar com a mente rodando a 1000 por hora? Pois é, a maioria das batalhas que você vai enfrentar durante o dia já começaram. Antes mesmo de você escovar os dentes, a guerra começa ao abrir os olhos. E o mais louco, quase ninguém percebe isso. Muita gente acha que os problemas começam no trânsito, na reunião do trabalho, nas discussões da tarde. Mas a verdade é, o que derruba a gente, quase sempre, começou na primeira escolha do dia. Olha o que diz. Salmos 4:8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Percebe o ciclo? Quem começa bem, termina bem. Quem começa com Deus, termina com descanso. O jeito que você começa determina como você termina. É como numa corrida, o posicionamento na largada faz toda a diferença no desempenho da prova. E sabe qual é o problema? Tem gente que já começa o dia murmurando, reclamando do despertador, reclamando do trabalho, reclamando da vida. Já começa o dia dizendo: ai, que saco, mais um dia de luta e mais um dia de problema. E o resultado? O dia termina estressado, carregado, pesado. Outros começam o dia com medo. Antes mesmo de sair de casa, já estão antecipando tragédias que nem aconteceram. Será que vai dar tudo errado de novo? Será que eu vou ser mandado embora? Será que vou aguentar mais um dia? E aí, como é que esse dia termina? Ansiedade, palpitação, noites mal dormidas. Mas escuta bem isso agora. Tem uma escolha que muda tudo isso. Quando você escolhe começar o dia com Deus, é como se você pegasse uma chave espiritual e travasse todas as portas que o inimigo tenta abrir ao longo do dia. Não é mágica, não é superstição, é princípio espiritual. Isaías 41:10 deixa isso claro. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que isso significa? Que o Deus que te guarda enquanto você dorme é o mesmo que te acompanha, desde o primeiro segundo do dia até o último suspiro da noite. Mas para isso, você precisa escolher. A sua primeira escolha do dia é a sua primeira vitória. Quando você acorda e escolhe abrir a boca para agradecer, para orar, para declarar: Senhor, esse dia é teu. Você está dizendo ao mundo espiritual: hoje quem governa minha agenda, minhas emoções e minhas decisões é o céu.
E sabe o que acontece quando você faz isso? A paz chega, a mente acalma, as respostas aparecem. Mesmo que o dia seja difícil, você entra na batalha sabendo que o general está no comando. Filipenses 4, 6 e 7 reforça isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quer saber o que é essa paz que excede o entendimento? É aquela que faz você sorrir no meio do problema. É aquela que faz você ter esperança no meio da crise. É aquela que faz você descansar enquanto o mundo desaba. Mas ela só vem quando você começa o dia do jeito certo. Sabe, às vezes a gente pensa que as grandes vitórias da vida vêm de grandes decisões, mas na maioria das vezes são as pequenas escolhas diárias que definem o nosso destino. Escolher levantar da cama e, antes de qualquer outra coisa, agradecer. Escolher abrir a Bíblia, nem que seja para ler um versículo só. Escolher respirar fundo e dizer: Deus, cuida de mim hoje. Essas pequenas escolhas são como tijolos, construindo um muro de proteção ao redor da sua mente e do seu coração. E tem mais. Deus não prometeu que os dias seriam fáceis. Ele nunca disse que seria um mar de rosas. O que ele prometeu foi presença. Ele disse: não temas, eu sou contigo. Ele disse: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Então, mesmo que a luta venha, você não vai lutar sozinho. Mesmo que as notícias sejam ruins, você vai ter paz. Mesmo que o inimigo tente, você vai permanecer de pé. E tudo isso começa com uma escolha, uma decisão, 1 minuto de entrega. A sua primeira vitória começa no primeiro minuto. Então, amanhã, quando o despertador tocar, antes de tudo, antes de WhatsApp, antes de Instagram, antes de e-mails, que a sua primeira atitude seja espiritual. Diga: Senhor, eu te entrego esse dia, me guia, me protege, me dá direção. Eu não quero começar no automático, eu quero começar contigo. E eu te garanto, o resultado vai ser diferente, o teu dia vai ser diferente. E aos poucos, a sua vida inteira vai mudar. Agora, para selar essa palavra, vamos orar juntos. Oração. Pai de amor, Deus de promessas, hoje eu entendi que a batalha do meu dia começa logo ao abrir os olhos, que a minha primeira escolha define o resto da minha caminhada. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que a partir de hoje, o meu primeiro pensamento, a minha primeira palavra, a minha primeira atitude sejam teus. Eu cancelo agora todo padrão de começar o dia com medo, com ansiedade, com murmuração. Eu declaro que a partir de amanhã, o meu primeiro minuto será um altar de adoração, de gratidão e de entrega. Que o teu Espírito Santo me desperte, me lembre, me puxe, que a tua voz seja a primeira que eu escute. Senhor, me livra das distrações, das pressas, da confusão mental, e que, como diz em Salmos 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que o meu dia comece contigo e termine em paz. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos falar de algo que parece pequeno, mas que carrega um peso eterno. O primeiro minuto do dia. Sabe aquela desculpa que a gente sempre dá? Ah, eu tô sem tempo. A vida tá corrida, depois eu oro. Pois é. Mas o Espírito Santo hoje veio te lembrar de uma verdade simples, que tá ecoando desde os tempos antigos. Uma verdade que foi registrada lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer,
Não deixa para buscar a Deus só quando o chão abrir debaixo dos seus pés. Enquanto você tem força, enquanto o fôlego está nos pulmões, enquanto os olhos estão abrindo, o coração batendo, é agora, é hoje. É nesse exato momento que Deus espera ouvir sua voz. Porque amanhã, ou pode ser tarde, o amanhã a gente nem sabe se vai ter, mas o agora, o hoje, esse é o tempo da decisão. E sabe o que é mais impressionante? A gente acorda e em menos de 5 minutos já está falando com o mundo inteiro. Responde o WhatsApp, vê stories, curte foto, dá play em vídeo. Mas quantos desses minutos têm sido de entrega, de adoração, de conexão com o céu? Salmos 34:1 grita essa resposta pra gente. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Repara na força dessa frase, em todo o tempo, continuamente. Não é só nos domingos, não é só quando a vida tá boa, não é só quando o salário cai na conta, é todo tempo, todo amanhecer, todo abrir de olhos. E olha que coisa linda. Quando o louvor é o seu primeiro som, a reclamação perde espaço. Quando o nome de Deus é a sua primeira palavra, o inferno já sabe que perdeu aquele dia. O diabo até pode ter armado emboscadas, preparado armadilhas, planejado setas. Mas, quando você começa o dia dizendo: Senhor, obrigado por mais um amanhecer, me guia, me protege, o dia é teu, o inferno inteiro recua, porque sabe que aquele dia você não vai lutar sozinho. João 10:10 nos alerta sobre o plano do inimigo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe o que isso significa? Que enquanto você acorda, o inferno já tem agenda marcada contra você. O inimigo acorda mais cedo do que você, planejando maneiras de roubar sua paz, matar sua fé, destruir sua esperança. Mas aí vem Jesus e te lembra: filho, eu vim para te dar vida, e vida em abundância. E essa abundância começa com a sua postura espiritual. Logo cedo, nos primeiros minutos, não é sobre religião, não é sobre seguir rituais, é sobre sobrevivência espiritual. É sobre levantar a cabeça e entender: se eu não escolher Deus logo cedo, alguém vai escolher o caos por mim. A sua alma é um campo. E, como todo campo, se você não planta, o mato cresce. E o mato é ansiedade, é preocupação, é medo, é irritação. Mas quando você planta louvor, oração, gratidão, logo de manhã, o que floresce é paz. Filipenses 4:6-7 confirma: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você percebe o que o Espírito Santo está te dizendo hoje? Essa ansiedade que você sente o dia inteiro pode ter começado porque você não parou 1 minuto para Deus, logo cedo. Esse peso que está aí, esse cansaço emocional, esse desânimo que parece que está grudado em você, pode ser o fruto de manhãs mal começadas, de manhãs sem louvor, sem entrega, sem Jesus. Hoje, a proposta de Deus para você é simples, mas profunda. Me dá o primeiro minuto, o primeiro pensamento, a primeira frase, a primeira intenção do coração. Não precisa ser uma oração longa, pode ser um sussurro, um bom dia Espírito Santo, um Senhor, fica comigo hoje. Porque o que move o céu não é o comprimento da sua oração, mas a posição do seu coração. O inferno sabe que quem começa o dia com Deus, termina o dia em vitória. Mesmo que a luta venha, mesmo que a notícia ruim chegue, mesmo que a tempestade apareça, você vai ter uma paz que o mundo não entende. E sabe de uma coisa? Esse hábito
Essa entrega, esse 1 minuto de manhã, pode ser o divisor de águas entre o ciclo de derrotas que você tem vivido e a nova temporada de vitórias que Deus preparou. Porque a vida abundante que Jesus prometeu não começa quando o problema some. Começa quando você aprende a andar com Ele, logo ao abrir os olhos. Então, amanhã, quando o despertador tocar, antes de qualquer coisa, antes de se levantar, antes de tocar no celular, fecha os olhos, respira fundo e diz: Senhor, obrigado por mais um dia. Eu te entrego esse amanhecer, essa manhã, esse dia, essa vida. E agora, para selar tudo o que eu falei aqui, vem comigo nessa oração. Oração final. Pai, Senhor de todas as manhãs, Deus que faz o sol nascer, hoje eu reconheço que por muitas vezes eu comecei o meu dia de qualquer jeito, que por distração, cansaço ou simples hábito, eu tenho esquecido de te entregar o meu primeiro minuto. Mas hoje a minha decisão muda. Hoje eu escolho te colocar em primeiro lugar. Que o teu nome seja o primeiro a sair da minha boca, que a tua presença seja a primeira coisa que eu busque, que a tua direção seja o primeiro norte para minha mente. Eu oro, Pai, para que toda ansiedade, todo medo, toda distração caia por terra agora, que o inimigo que tem se alimentado da minha pressa, da minha falta de tempo contigo, seja envergonhado e que o céu, a partir de hoje, celebre comigo cada novo dia que eu começar, te reconhecendo como meu Senhor. Como está escrito em Salmos 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E como diz em João 10:10, eu recebo a vida abundante que Jesus conquistou por mim. Que assim seja, e que a partir de amanhã, meu primeiro minuto seja teu, em nome de Jesus. Amém.